Mais uma vez, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Eu sou Elenir, sou voluntária desta casa. Que Deus, nosso Mestre Jesus, possa nos envolver nas nossas reflexões da noite. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Pedi e Obtereis. Na verdade, hoje nós vamos estar comentando sobre a prece no sentido de pedir e obter. Então nós vamos percebendo que a prece, na verdade, ela é aquele ato, aquele mecanismo, aquele canal que nos liga ao nosso Criador. Porque nós, como criaturas, nós temos necessidade da prece. Então nós podemos dizer que a prece é uma necessidade. Não é algo imposto pelas religiões, não é uma imposição das escolas religiosas. A prece é uma necessidade de todos nós. Em algum momento da vida, em algum instante, nós precisamos dessa sintonia com Deus, com o nosso Criador. E lembrando que prece, ela não tem fórmulas. Não existe uma receita, o que nós vamos falando, que cada um vai seguir e vai fazer, né? Vai entrar nessa comunhão com Deus. A prece é uma busca, então nós estamos nessa nossa jornada, e podemos dizer que é uma jornada espiritual, que nós estamos trazendo a compreensão da vida. E conforme nós vamos entendendo, nós vamos percebendo que nós nos sintonizamos mais e mais com o nosso Criador. Então a prece, nós podemos abordá-la em três aspectos, ou então em três estruturas que nós podemos dizer. Nós podemos dizer que através da prece nós podemos pedir, nós podemos louvar e nós podemos agradecer. Quando nós falamos em louvar a Deus, é naquele sentido de nós entendermos que sem Deus nós não caminhamos. Louvar a Deus é testemunhar toda a solidariedade, todo o amparo, toda a proteção que Ele nos traz. É olhar aquilo que está à nossa frente e compreender que ali está a presença de Deus. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nessa época do ano tem uma árvore, né? O nome acho que é ipê roxo, que fala que é ipê roxo, mas ela é cor-de-rosa. Vocês já prestaram atenção nela? Gente, se nós pararmos para olhar aquilo, a gente fica embasbacado com tanta beleza. Então, quando nós olhamos para uma coisa tão linda, tão maravilhosa, e nós sabemos que nenhum ser humano é capaz de fazer. Então, quando eu me admiro de uma beleza dessa, eu estou louvando a Deus. É uma forma de entender que ali é uma criação divina e que vem trazer toda a beleza para nós. Mas também quando eu vejo uma pessoa cuidando da outra, sabe aquele que está caído na rua, que é invisível aos olhos de muitas pessoas? E quando nós vemos uma pessoa tão dedicada, com tanto carinho, demonstrando bondade, demonstrando caridade, ali também eu posso ver Deus. Então são formas que nós vamos encontrando de louvar o nosso Criador. Mas também, eu disse que é uma estrutura de três, também nós podemos pedir, e é o que nós mais fazemos, né? Então, pedir, não que Deus não saiba, Ele sabe de tudo. Mas quando o ato de pedir é uma forma da gente se colocar humildemente e falar, olha Senhor, tá difícil aqui, né? Me dá um amparo, me ajuda, me auxilia. Ou seja, gente, eu não preciso buscar todo aquele aparato de prece para conversar com Deus, com o nosso Criador. E eu também posso agradecer. Agradecer sabendo que Ele é o que nos dá a oportunidade de crescer. Que às vezes é uma situação que nós conseguimos resolver, se não fosse com esse entendimento, essa compreensão, nós não teríamos conseguido, não teríamos chegado àquele ponto. Isso é agradecer. Então são fatores que podem nos trazer a compreender melhor o sentido da prece. Mas não é só esse.
quando nós falamos aqui, né, do pedi obtereis, nós vamos trabalhar no que nos trouxe o evangelista Mateus, no capítulo 6, quando ele fala, né, como Jesus se dirigiu ao povo, falando as maneiras de orar. Então aqui nós trazemos mais uma vez 3 elementos, 3 estruturas. Jesus disse assim, olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e em silêncio ora a Deus. E os espíritos, né, através de Kardec, nos trazem também uma estrutura, né, de 3 aspectos. Os espíritos nos falam: pensar em Deus, se aproximar de Deus, entrar em contato com Deus. Uma estrutura de 3. Jesus fala, entra no teu quarto. Os espíritos falam, pensa em Deus. Jesus fala, fecha a porta. Os espíritos falam, aproxima-se de Deus. Jesus fala em silêncio. E os espíritos dizem, se conecte, entre em comunhão com Deus. Então vejam, quando Jesus diz, quando você for orar, entra no teu quarto, e nós precisamos entender que no tempo de Jesus as casas não tinham quarto. Era um cômodo só que era dividido ali de acordo com as necessidades das pessoas. As pessoas mais abastadas sim poderiam ter, mas a maioria das pessoas era uma casa que não tinha quartos. Então quando Jesus fala, entra no teu quarto, não é um ambiente físico. Jesus não está falando de um quarto, de um cômodo físico. Ele está dizendo daquela estrutura íntima. Entra no teu ser, entra na tua consciência, entra no teu íntimo. Ele não diz o quarto alheio, o quarto do outro, ele fala o teu quarto. É o meu quarto, é nesse local que eu vou entrar. E ele diz, entra no teu quarto e fechada a porta. O que significa fechar a porta, né? Significa que eu vou estabelecer um limite. Então eu vou entrar no meu quarto, eu vou adentrar o meu interior, o meu íntimo. E eu vou estabelecer um limite que nenhuma estrutura exterior vai ocorrer, vai acontecer. Então nenhuma balbúrdia, nenhum ato externo vai me tirar desse sentimento, desse instante que eu estou ali conectada com Deus. E é o ponto, né, para o terceiro passo que Jesus disse, em silêncio. Porque o teu Pai que te vê em secreto vai te ouvir e vai te atender. Em secreto, em silêncio. É aquele momento em que nós nos fechamos para o mundo exterior, fechamos essa porta e ali no íntimo do nosso ser, nós entramos em contato com Deus, como dizem os Espíritos. Primeiramente, pensa em Deus. Em seguida, se aproxime de Deus. E depois, entre em contato com Deus. E Jesus diz, em silêncio, ora a teu Pai que está nos céus. Não precisa ninguém saber, não precisa nenhuma outra pessoa estar sabendo do que está acontecendo. Porque esse ato, essa sintonia, essa ligação, ela pode ocorrer dentro da nossa casa, pode ocorrer no ônibus onde nós estamos indo para o trabalho, pode ocorrer dentro do nosso trabalho, pode ocorrer na rua. Porque em qualquer instante eu posso pensar em Deus. Em qualquer instante eu posso me aproximar de Deus. Em qualquer instante eu posso entrar em contato com Deus. E aí é um sentimento puro que vai nos unindo, porque esse silêncio, essa forma de nos ligar, vai criando essa intimidade, vai criando essa aproximação que nós precisamos ter com Deus, que é nosso Pai. Não é alguém desconhecido.
é como Jesus dizia, né? Jesus chamava Deus de Abba. Abba significa papai, significa paizinho. Nós falamos papai, nós falamos paizinho com aquele pai que nós temos bastante intimidade. Então, quando nós realizamos esse ato de nos aproximar e criar essa intimidade com Deus, vai se tornando tudo mais fácil. A nossa prece vai facilitando, vai nos conduzindo, né? E Jesus, ele diz também, não façam como fazem os fariseus que oram nas praças públicas em pé para que todo mundo veja. Na verdade, se eles foram vistos, já aconteceu tudo o que eles queriam. Então, Deus não deve mais nada para eles. Não é pelo muito falarem. Jesus diz isso. Então, nós vamos vendo que fazer prece, tem gente que gosta de fazer uma prece que parece uma palestra, né? Aquela prece enorme. A prece é o sentir, é sentimento, é ligação, é conexão, é comunhão. Por isso que nós vamos estabelecendo essa sintonia, mas essa intimidade com o nosso Criador. Não é pela quantidade de palavras, não é pelo muito falar, mas sim a maneira como nós falamos, né? Até lembra de uma passagem com a Madre Teresa de Calcutá, né? Desse tamanhinho, gente. Uma pessoa tão pequenininha, mas tão grandiosa no trabalho, no que ela desenvolveu, nos feitos dela aqui no nosso planeta. E uma vez um repórter chegou e perguntou para ela, irmã, quando a senhora está rezando, o que a senhora fala para Deus? Aí ela disse para ele, eu não falo nada, eu só escuto. Ele falou, então, se a senhora só escuta, o que ele fala para a senhora? Aí ela disse, ele também não fala nada, ele só escuta. Então nós vamos percebendo que orar, que prece, que essa sintonia é sentimento. E aí Jesus disse, teu pai que vê o que se passa em secreto, vai te ouvir, vai te atender. E aí muitas vezes nós podemos pensar assim, olha, mas a gente faz prece e não acontece nada. Jesus disse, Deus, antes mesmo que você peça, Ele já sabe o que você precisa e Ele vai te atender. Mas Deus vai dar aquilo que nós necessitamos. O que nós necessitamos é diferente do que nós queremos. Porque o que nós necessitamos é aquilo que nós precisamos para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento como espíritos que estamos nessa caminhada, nessa jornada evolutiva, que é diferente de querer, porque querer, nós podemos querer tudo e nem sempre aquilo é benéfico para nós. E Jesus dizia assim, qual é o pai da terra que o filho pedindo um pão vai dar para ele uma pedra? Ou então o pai que o filho pede um peixe e ele vai dar uma serpente? E Jesus complementa, se os pais da terra, vocês que são ainda imperfeitos, não vão dar coisas estranhas, coisas não necessárias aos seus filhos, muito mais Deus, que é nosso Pai Criador, que é o infinito amor, quanto mais Ele terá para nos dar, né? Então nós vamos percebendo que nem sempre os desejos queridos por nós, que nós queremos, é aquilo que nós necessitamos. Então, o que nós necessitarmos nunca nos faltará. Deus nunca deixará de dar aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, mas sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos para o nosso desenvolvimento espiritual. E aí nós vamos percebendo que o fato de orar passa a ser algo inerente a nós, fazer parte da nossa vida. Então nós vamos vendo a bondade de Deus nas pequeninas coisas, como eu falei, é uma árvore, é uma flor, é um ser cuidando do outro. E nós vamos percebendo que até numa música nós podemos encontrar Deus. Não sei se vocês conhecem uma música do Gilberto Gil,
que fala, o nome da música é Se Eu Quiser Falar com Deus. Conhecem? Ele diz assim, parece que até o Gilberto Gil, ele viu lá o que disse os Espíritos, né? Ele diz assim, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Não é a primeira parte da estrutura, né? O que os Espíritos falam? Pensar em Deus. Jesus fala, entra no teu quarto. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, não é fechar a porta, não é estabelecer esse limite. Tenho que calar a voz. E Jesus diz, em silêncio, ora a teu Pai que está nos céus. Então, Gilberto Gil fala, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que afrouxar os laços, os nós dos sapatos, das gravatas, porque quando eu vou falar com Deus, não interessa nenhum aperto, nada pode estar me oprimindo, porque eu estou falando com o meu Criador. Esse fato de deixar de lado aquilo que nos oprime, aquilo que nos deixa triste e abrir esse contato íntimo com o nosso Criador, nos eleva cada vez mais e mais. E aí sim, nós podemos dizer, eu vou pedir e obter. O pedir e obtereis está muito ligado no batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Ou seja, eu tenho um fato, algo decisivo que eu estou fazendo. Pedir, peça. Bata, busque, para depois acontecer o obter, o achar e o abrir. Ou seja, é um esforço meu. Então eu preciso buscar esse contato, essa comunhão, nesse trabalho de me esforçar e me chegar ao Criador. E nós vamos percebendo que ao realizar isso, coisas interessantes vão acontecendo na nossa vida. Porque eu posso fazer da minha vida uma eterna oração. Perceberam que a gente consegue fazer isso? Não é somente naquele momento que eu vou dormir, no momento que eu vou acordar, mas se eu tenho essa visão de vida, se eu procuro enxergar nas pequeninas coisas a presença de Deus, não é uma oração? Eu estou fazendo da minha vida uma eterna prece, uma eterna oração. E aí sim, depois eu posso entender que quando eu falo Pai Nosso, tem que ser algo muito sincero. Porque se eu falo Pai Nosso, eu estou falando Pai Meu. Se eu estou falando Pai Nosso, eu estou dizendo que todos, o malfeitor também é filho de Deus. Aquele que está jogado na rua também é filho de Deus. Aquele irmão que está dentro da minha casa, aquela pessoa que eu amo, é filho de Deus. Então quando eu falo Pai Nosso, é porque o Pai é nosso. Porque se eu acho que Deus é só meu, que o outro não tem nada a ver comigo, se eu não tenho essa filiação, se eu não entendo essa filiação de todos nós como humanidade, como originados do mesmo princípio, do mesmo Pai, então eu não vou dizer Pai Nosso. Então eu estou mentindo quando eu faço essa oração. E quando Jesus diz, né, perdoa as nossas ofensas, sabendo que nós falhamos muito, porque nós somos seres em evolução. Se somos seres em evolução, somos seres imperfeitos. Mas eu peço a Deus, me perdoa, Senhor, da mesma maneira que eu estou perdoando a quem me ofendeu. Porque eu tenho que entender que aquele irmão que errou contra mim, como eu, também é um ser imperfeito, que também está buscando a sua evolução. Para que no final, quando eu for dizer, né, assim seja, ou amém, porque amém é a palavra latim para assim seja. Então quando eu falo assim seja o amém, está significando que eu estou assinando embaixo, eu concordo com tudo isso. Por isso eu assino embaixo, porque senão eu vou rezar, falar assim seja, mas se eu não concordo, se eu acho que o Pai é só meu, se eu não perdoo aquele irmão,
Então a prece, ela nos leva a refletir sobre pequeninas coisas. E quando nós passamos a trabalhar isso dentro de nós, nós vamos percebendo que é um instante só, é aquela ligação, aquele momento curto, pequenino, eu já estou em comunhão com Ele. É igual aquele senhor de pele preta que disse assim, olha, a pessoa reza desse jeito, ora daquela outra maneira. Eu não, a única coisa que eu falo é assim, ó, eu vou dormir e falo, ó Senhor, o preto velho está aqui. E eu deito e durmo. Então, é esse sentido. É como dizer, ó Senhor, eu vou dormir, viu? Se o Senhor precisar de mim, pode contar comigo. Eu estou aqui. Eu não precisei ficar 5 minutos lá rezando. Eu falei com o coração, é sentimento. Porque prece é sentimento. Né? Vamos lá mais uma vez.